Queria entender como funcionava a profissão, queria saber como era, antes de realmente, vou tirar o CRES, vou seguir na profissão, vou ser corretora de imóveis. E aí passou uns dias, eu lembro que eu tinha R$20 que eu ia comer. Eu falei, bom, eu tenho R$20 que eu posso usar como patrocínio, eu posso almoçar. Tive que tomar uma decisão, ou eu ia morar com ela, ou eu ficava aqui e fazia o que eu queria fazer. Meu nome é Juliana Marques, para quem ainda não me conhece. Tenho 25 anos de idade e estou, este mês de agosto de 2022, completando 8 anos de mercado imobiliário. Eu sou aqui da Praia Grande, nasci em Praia Grande, eu amo essa cidade. E quando eu tinha 16 anos de idade, eu conheci o curso de transições imobiliárias, na época da escola ainda. Aquela fase todo mundo faz curso, faz algum curso técnico, pensa em que faculdade vai seguir, que carreira vai seguir. E eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Também não fazia ideia do que era transições imobiliárias. Mas foi uma ideia da minha mãe. Ela comentou, olha, tem um curso assim, assim, assado. Ela sabia mais ou menos o que era, eu não sabia, não fazia ideia. Mas eu falei, vou fazer, quero saber o que é. Né? E aí eu comecei a fazer o curso, ainda com 16 anos, na ETEC, aqui da Praia Grande. No início, eu achei que não tinha nada a ver comigo. Mas no decorrer do curso, eu sempre gosto de iniciar e terminar alguma coisa. Então, independente se eu ia seguir ou não, né, na carreira, eu queria iniciar e queria começar e queria viver o processo. E aí eu comecei o curso. Com alguns meses já de curso, você consegue fazer o estágio. No caso do curso presencial da ETEC, que é 1 ano e meio, você não precisa fazer o estágio obrigatório, como a maioria dos cursos online, né? Mas eu quis fazer o estágio por conta própria, né? Queria entender como funcionava a profissão, queria saber como era, antes de realmente, vou tirar o CRES, vou seguir na profissão, vou ser corretora de imóveis. Queria saber como funcionava o mercado. E aí, iniciei na minha primeira imobiliária, como estagiária, que também era aqui na Praia Grande, era aqui no Canto do Forte, inclusive. E fiquei 9 meses nessa imobiliária. Então, minha primeira experiência dentro foi 9 meses dentro de uma imobiliária. Não vendi nada nos meus primeiros 9 meses, que eu conto para muitas pessoas, as pessoas ficam surpresas, meu, como é possível? Só que eu tinha algumas dificuldades, né, por ser muito nova, por ser uma pessoa muito tímida, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia atender o cliente, eu não conseguia ligar para o cliente, né, mas eu acho que esses 9 meses foi importante, não financeiramente, mas eu acho que foi importante para o meu aprendizado, para as pessoas que eu conheci lá dentro, que são meus amigos até hoje, e que lá foi minha primeira escola, né? Então, muitos corretores me perguntam, que dica você dá para alguém que está iniciando no mercado? Comece em uma imobiliária, né? Mas vai ganhar menos, isso e aquilo, mas o que você vai aprender dentro de uma imobiliária, nenhum curso te ensina. Então, muita gente, eu vou fazer o curso, não parece ser tão difícil, vou iniciar sozinho, mas eu sempre falo, comece em uma imobiliária, que eu tenho certeza que a experiência que você vai ter, as coisas que você vai aprender, nenhum curso, e às vezes você vai ficar 10 anos trabalhando sozinho e não vai aprender, né? E aí eu fiquei 9 meses nessa imobiliária, saí, queria ficar um tempo ali pensando se eu ia realmente seguir na profissão, né? Eu não consigo, uma pessoa não pode tirar o CRES sem ter 18 anos, você tem que ter 18 anos, né? Tem alguns critérios. Na época eu não tinha 18 anos ainda, eu estava fazendo só o estágio. E aí completei os 18 anos de idade e fui para uma outra imobiliária, né? E como foi isso? A pessoa que era a antiga dona daquela imobiliária que eu trabalhei primeiro, ela me ligou e falou, eu preciso de pessoas novas, com vontade de crescer, com vontade de trabalhar, e eu quero investir nessas pessoas. E eu falei, vou pensar, e fiquei um tempo pensando, fiquei um mês quase pensando, e resolvi, falei, por que não? Não tenho nada a perder, né? E comecei nessa outra imobiliária, que também era uma multinacional, né? A primeira era uma multinacional e a segunda também era uma multinacional. Também aprendi muito, né? Comecei a fazer a minha primeira venda nessa imobiliária, fiz a segunda, fiz a terceira venda. E aí, eu acho que a minha maior dificuldade na profissão foi ali, tipo, sabe, no início, quando você é novo, quando você não tem nada, quando você não tem experiência, né? Eu tinha acabado de tirar minha habilitação, eu nem tinha carro. E
Eu lembro de uma vez que um cliente, eu fui atender um cliente, ele entrou na loja, a gente conversou, apresentei alguns produtos para ele. Ele falou assim, tá bom, eu quero ver esse apartamento. E aí eu falei, bom, vamos lá. Né? Levantei e falei assim, você tem um problema, eu não tenho carro ainda. Aí ele falou, então eu não quero. Quero ser atendido por um corretor que tenha carro. E eu já tinha ouvido algumas histórias sobre isso na profissão, não, que você tem que ter carro, isso, aquilo, mas eu não acreditava que numa geração como a nossa, que tem Uber, que tem tantas facilidades hoje, era necessário um corretor ter um carro, que ainda tinha esse preconceito de pessoas que não tinham carro. Né? E aí, falei, não tem problema, eu passo você para outro corretor te atende, não tem problema nenhum. E ele fez questão de ser atendido por um corretor que tinha carro. Né? E a partir daí, eu tomei uma decisão na minha vida. Falei, eu vou ter um carro. E tem que ser esse ano. Eu sempre fui muito acelerada, sempre queria as coisas para ontem. E aí eu falei, bom, como eu vou ter um carro? Eu tinha um volume ainda muito baixo de vendas, né? Tinha acabado de ter uma habilitação, já dirigia, eu dirigi o carro da minha mãe, mas ela usava para trabalhar, então não tinha como eu utilizar ele para trabalhar. Aí os meus primeiros atendimentos eu fazia de Uber, de ônibus, andando, de qualquer coisa, menos com o carro. E aí eu falei, bom, ou eu tenho que vender muito, né, para ter um montante de dinheiro, ou financiar, ou, né, comprar um carro à vista. Na época também não tinha nome para financiar. E aí eu falei, bom, vou ter que fazer alguma coisa. Fiquei com isso na minha cabeça. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um carro. Falava pra minha mãe, eu vou comprar um carro. A minha mãe acreditava, mas sabe, assim, não muito. Sempre tem essa sensação que as pessoas acreditam em você, mas não muito, sabe? Só se te incentivam. E aí foi quando eu conheci a Malibu. Né? Na época como construtora ainda, hoje também imobiliária, mas na época ainda como construtora eu estava trabalhando nessa imobiliária. E aí a Malibu sempre foi uma construtora com muitas iniciativas. E eles fizeram uma promoção, né? E eu lembro como se fosse hoje o dia que eu vi a promoção deles. Estava no computador trabalhando. E aí eles lançaram a promoção. Venda um imóvel X, aí tem a comissão do corretor e leva um carro zero. Vendendo aquele apartamento X. Daí na época a imobiliária que eu trabalhava não atuava muito com imóveis de médio, alto padrão. Eu sempre trabalhava com imóveis mais simples, Minha Casa Minha Vida, casa de condomínio. E simplesmente não tinha aquele perfil de imóvel na imobiliária. As pessoas não sabiam trabalhar esse tipo de imóvel. E eu falei, bom, meu carro está aqui. Né? Eu sempre estava pedindo, falei, bom, quero um carro, e apareceu a oportunidade de eu ter um carro. Eu falei, vou trabalhar esse apartamento, fui, fiz o trabalho, cadastro, foto, etc. E aí eu estava naquela fase ainda de início de Facebook, Instagram, anúncio, redes sociais. Pouquíssimos corretores ainda trabalhavam já, né, nesse perfil de anúncios de marketing, Facebook e tudo mais. E eu falei, vou criar um Facebook, um Instagram e vou anunciar esse imóvel lá. Né? Não sei como, mas vou. E aí passou uns dias, eu lembro que eu tinha R$20 que eu ia comer. Eu falei, bom, eu tenho R$20 que eu posso usar como patrocínio, eu posso almoçar. E eu paguei um boleto do Facebook e fiz o patrocínio. Aí, na época, ainda com pouco dinheiro, você conseguia fazer muita coisa. E eu não sabia fazer patrocínio, não sabia fazer nada. Mas fui lá e intuitivamente fiz. E deu uma ligação. Essa ligação era para esse imóvel. Eu levei a cliente lá, vendi o apartamento e ganhei o carro. E foi assim que eu conheci a Malibu. Foi engraçado ter a foto até hoje, né, deles me premiando com carro zero. E foi assim, uma experiência que muitas pessoas não acreditam, sabe? Assim, quando, não, eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer essa coisa. Não importa como, mas quando você quer muito algo, esse algo chega até você de alguma maneira, sabe? E foi... Ninguém acreditava. Meu, como você conseguiu e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, eu queria muito aquilo. E eu falei, eu vou conseguir. Não importa o que você vai fazer, né? Desde que seja algo certo. E aí, foi assim que eu conheci eles. Desde então, eles sempre conversavam comigo. Não, Ju, vamos não sei o quê e tal. E aí sempre me ofereciam propostas. Até que passou um tempo ainda, eu trabalhava ainda nessa imobiliária. A imobiliária fechou e eu tinha que ir para algum lugar. Né? Eu não cheguei a entrar em contato com eles, foi ao contrário, eles entraram em contato comigo. Olha, tem uma oportunidade, assim, 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 a gente está entrando agora no mercado imobiliário como imobiliária, não só como consultora. E eu preciso de pessoas novas que queiram crescer. Falei, bom, por que não? Né?
Nessa época eu já tinha um carro mesmo, né? Mas já tinham passado também algumas transições, comecei também a fazer algumas vendas e fui trabalhar com eles. Na época que a Malibu ainda era ali no cantinho, na Costa Machado. Trabalhei um tempo com eles, trabalhei mais ou menos cerca de 1 ano e pouco. E aí tive também outras propostas nesse meio tempo, fui trabalhar em outro imobiliário, ter uma nova experiência. Fiquei também 1 ano e pouco nesse imobiliário. Só que era um outro nicho de mercado, já trabalhava um pouco mais de Minha Casa Minha Vida, também foi uma imobiliária sensacional, eu aprendi muita coisa lá. Tudo que eu sei de financiamento, tudo que eu sei de Minha Casa Minha Vida, eu aprendi nesse imobiliário, né, que também sou extremamente grata. E nesse período que eu estava nesse imobiliário, eu senti a necessidade de que eu precisava dar um outro passo, né, e eu já não estava mais me identificando com o perfil de imóveis. Eu já gostava bastante de trabalhar médio alto padrão, né, que a venda não foi a mais histórica, mas uma das mais importantes para mim foi a venda que eu fiz, que foi a minha primeira venda de 1 milhão, que foi a venda que eu ganhei o carro com 18 anos de idade. Então, aquilo eu acho que ficou muito marcado, sabe, para mim. E eu falei, não, eu acho que é aquilo, não pelo dinheiro, né, não só pelo valor, mas eu acho que era algo no qual eu me identificava. E eu acho que a gente tem que trabalhar com algo que a gente gosta, não só pelo dinheiro, né? Não só pelo volume. Eu acho que a gente tem que se identificar com o produto e trabalhar aquilo, porque você vai amar aquilo. E tudo que você ama, você consegue vender. Na época ainda dessa venda, como eu te falei, pouquíssimas pessoas estavam no digital, né? E eu não sabia, né, como seguir no digital, não tinha ideia, não tinha feito curso, não tinha feito nada. Só que quando eu fiz essa venda, em específico, foi bom, se eu consigo vender um apartamento de R$1 milhão no Facebook, com um anúncio de R$20, imagina que você não consegue fazer com mais, né? Imagina o que você consegue fazer sendo um pouco mais profissional, né? Eu venho me destacando um pouco mais no digital faz cerca de uns 4 anos, mais ou menos, faz pouco tempo, né? E eu percebi o comportamento das pessoas, né? Eu acho que todo ano o comportamento do ser humano ele vai mudando, conforme a tecnologia vai avançando. E vi uma brecha ali, como vi várias brechas dentro do mercado imobiliário, né? A primeira foi em relação à fotografia. As pessoas usavam o Facebook e o Instagram, mas eram fotos ruins, né? Então você via foto de parede, via foto de mesa, via foto de cadeira, menos do imóvel. Porque o corretor necessariamente não precisa ser fotógrafo, né? Tem que ser corretor de imóveis. Mas eu enxerguei, por que não ser um corretor de imóveis que saiba fazer boas fotos? E aí eu quis fazer o curso de fotografia, eu fiz um curso específico para fotografia, vídeo, edição, porque eu queria aprender, não é só contratar um profissional. É importante sim um profissional para cada área, mas eu acho que o corretor ele tem que saber um pouco de tudo, para ele ter pelo menos noção para o dia a dia. Fiz o curso e comecei a usar essas fotos profissionais dentro das redes sociais, né, que eu acho que foi um avanço, né, para o mercado imobiliário. E depois de alguns anos todo mundo foi aprendendo, foi fazendo. Na época não tinha celular ainda que fazia foto de qualidade, então eu tinha câmera, tinha mochilinha, aí eu ia para o imóvel de mochila, de não sei o quê. Então era um trabalho um pouco maior, mas eu sempre buscava a maior qualidade possível, já que eu queria atender um cliente muito específico, né? E o cliente do médio alto padrão não é qualquer cliente, é um cliente que gosta um pouco mais de qualidade, né? E eu fui identificando isso aos pouquinhos e aí fui entrando no digital da melhor maneira possível, né? Com a evolução depois do celular, aí você vai percebendo que fica um pouco mais prático para o dia a dia. E hoje eu já uso o celular, mas todas as fotos, todo o conteúdo, toda a criação de marketing, quem faz sou eu. As pessoas falam que eu sou uma referência no mercado. Eu não enxergo muito como as pessoas lá fora enxergam. E às vezes quando eu vou conversar com um corretor, com um dono de imobiliária, com uns parceiros, eles falam, meu, todo mundo fala de você. Todo mundo comenta de você. Todo mundo quer imitar você. Todo mundo quer imitar suas fotos, seus vídeos. Já estou imitando até as minhas caixinhas de sexta-feira. E tá tudo bem, né? Quando você se torna uma referência, é normal que as pessoas queiram te copiar. Eu indico isso muitas vezes nas minhas caixinhas. Eu falo, você quer aprender, modele algumas pessoas que você se identifica e transforme aquilo do seu jeito. É que as pessoas às vezes têm só dificuldade de transformar aquilo do seu jeito. Mas eu acho importante porque isso cria autenticidade.
E na rede social, né, eu acho que não só para o mercado imobiliário, mas em todos os mercados, é importante você ser autêntico. Porque às vezes eu crio algo, a pessoa sabe que aquilo é meu, sabe que aquilo é a marca da Juliana. Aí às vezes outro corretor cria, não fica igual, não fica a cara do corretor X, fica a cara da Juliana sendo imitada. Daí eu já ouvi isso, por isso que eu falo isso. Né? Foi uma coisa que eu ouvi e falei, não é possível. Aí eu comecei a reparar e realmente as pessoas faziam isso. Né? E eu, para ser muito sincero, não sei em que ponto isso aconteceu. Né? Eu acho que foi, né, toda essa trajetória, as pessoas me acompanham há muito tempo, tem pessoas que me seguem no Instagram desde o início. Né? Essa minha conta no Instagram já é minha terceira conta, já fui hackeada 2 vezes, comecei tudo zero. Né? E outra coisa que eu falo para as pessoas é que você precisa aprender a fazer. Porque se um dia alguma coisa acontecer na sua vida, você consegue fazer de novo, e consegue fazer de novo, e quantas vezes for necessário, porque foi você que fez. Então, por isso que eu falo, quer fazer boas fotos, quer fazer bons vídeos, vai lá e aprende a fazer. Você não precisa fazer todos, mas aprende a fazer, porque se um dia acontece alguma coisa na sua vida e você não pode pagar, você sabe fazer, sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E hoje eu me vejo no mercado imobiliário como uma corretora de imóveis. Entendo hoje que eu sou uma referência, né? E é legal isso, não vou mentir, é muito legal. Você ajuda as pessoas, você ensina as pessoas. E eu falo que a profissão de corretor de imóveis para mim não é só vender e ganhar dinheiro. Né? Eu sempre busquei propósito naquilo que eu fazia. E hoje eu vejo que eu posso ajudar outras pessoas, não só na hora de vender um imóvel para ela ou de vender o imóvel dela, mas de ajudar outros corretores a serem melhores. E eu sempre falo, corretores melhores é um mercado melhor. Porque às vezes as pessoas têm uma visão do corretor de imóveis Y, X, Z de anos atrás e não entende a figura do corretor de imóveis e a importância do corretor de imóveis hoje no mercado. E eu acho que quando o corretor é bom, e o outro é bom, e o outro é bom, o mercado fica bom, sabe? As pessoas começam a ter uma visão melhor disso. E hoje eu vejo que eu posso contribuir de uma forma geral para as pessoas e isso faz sentido para mim. Eu sempre gostei de ajudar outras pessoas. Por isso que nesse decorrer do tempo eu entendi que essa era a profissão que eu deveria seguir, né? Já tive dúvida sim, já quis desistir diversas vezes, já tive muitas dificuldades, né, na minha vida pessoal, na minha vida como profissional também. Eu acho que o começo para todo mundo é muito difícil, mas apesar das dificuldades que eu tive, eu sabia onde eu queria chegar. E por eu saber onde eu queria chegar, foram motivos de eu não desistir. Falei, não, essa profissão é boa, essa profissão pode se tornar ainda melhor se as pessoas, se os profissionais forem melhores, né, para outras pessoas. E eu me vejo, né, daqui 5, daqui 10 anos, eu ainda me vejo na profissão, talvez melhorando algumas coisas, talvez seguindo também outros nichos de mercado, mas eu me vejo ainda como corretora de imóveis e quero fazer diferença para as pessoas e para a cidade, né? Mostrar para as pessoas que a Praia Grande é uma cidade diferente e que está tornando cada vez uma cidade melhor. Né? Tem um vídeo meu lá no YouTube que fala sobre a cidade e quando eu fiz esse vídeo, a ideia não era só vender imóveis, né, através desse vídeo, era mostrar que hoje existe uma Praia Grande diferente de tudo que as pessoas já viram ou comentaram. Às vezes eu recebo clientes que estavam há 10 anos sem vir na cidade e quando eles vêm na cidade falam, meu Deus, sabe, eu quero ter um imóvel aqui, seja para morar, seja para me aposentar, seja para veraneio. E essa era a minha ideia, mostrar para as pessoas uma Praia Grande como eu enxergava e como eu enxergo, né, o potencial da cidade. Bom, nessa época ainda, quando eu né, fiz o estágio, comecei imobiliária, cheguei a trabalhar com outras coisas, cheguei a trabalhar no açougue do meu pai, cheguei a trabalhar ajudando a minha mãe com seguros, trabalhei na feirinha da Guilhermina, aqui, que o pessoal, a maioria deve conhecer, a feirinha de artesanatos, trabalhei muito tempo ali, mais de final de semana, né, para levantar um dinheiro, porque nessa época eu não vendia tanto, não tinha um volume de vendas, então eu tinha que ter dinheiro de alguma maneira. Né? Então eu sempre procurava plano B, plano B, plano B, plano B, mas eu sabia que não ia virar profissão enquanto eu não tomasse uma decisão. E eu acho que um ponto dentro do meu processo de crescimento foi marcante, muito importante para mim, que eu acho que me ajudou muito, né, a estar onde eu estou hoje. Foi uma época, minha mãe decidiu mudar de vida e decidiu ir morar no interior. E nessa época eu ainda morava com ela aqui na Praia Grande.
E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia morar com ela, ou eu ficava aqui e fazia o que eu queria fazer, né? E aí, nessa época, eu não tinha dinheiro para morar sozinha, alugar apartamento. Ou eu ia com ela, ter uma vida mais confortável, como eu estava tendo aqui, ou eu enfrentava outros tipos de desafios aqui. E eu, como gosto de um desafio, resolvi ficar aqui. E ela foi para lá, mudou para Socorro, né? Foi o meu irmão mais velho também que casou lá. E eu fiquei aqui e tive que tomar uma decisão. Ou eu enfiava minha cabeça nessa profissão, literalmente, que era o que eu queria fazer, mas ainda tinha muito medo, receio, né? Por diversos outros motivos, por limitações próprias, ou até limitações que a gente coloca na nossa cabeça. Mas eu tive que ficar e tive que arrumar um jeito de me sustentar. No início eu fui morar com a minha avó, fiquei um mês morando com a minha avó. Não deu certo, fui morar com os meus tios, né, que são pessoas incríveis na minha vida, pessoas que eu serei extremamente gratas. Eu morei 2 anos e meio com eles, até o momento que eu consegui me estabilizar. Então eu fui morar com eles em uma kitnet, que eles moravam em uma kitnet. Nessa época eu acho que eu já tinha 3 anos e pouco de profissão. Morei com eles 2 anos e meio, mas fiquei 1 ano com eles na kit. Foram momentos assim da minha vida que eu falo que foram importantes dentro do meu processo, porque eu ressignifiquei a minha ideia de vida, sabe? Eu tinha já uma vida legal, uma vida confortável, e nessa fase que eu fui morar com eles, eu passei algumas dificuldades, porque era um apartamento pequeno, eu não tinha onde pôr minhas coisas, minhas roupas, né? Nessa época eu já fazia aula de música, então tinha que arrumar um lugar para o meu violão, tinha que arrumar um lugar para as minhas coisas, e não tinha lugar, porque era uma kitnet, né? Aí foi uma fase que eu dormia no chão, enfim, foi uma fase importante para mim, foi importante eu viver aquilo, porque eu acho que me deu mais força ainda para dizer, não, eu vou dar certo. Não tem outra opção, eu dou certo ou eu dou certo, então eu vou dar certo. E aí comecei a trabalhar, foi a época que eu já estava na Malibu, aí fazia venda, guardava dinheiro, aí conseguia ajudar eles na medida do possível, até que as coisas foram melhorando e eu falei, não, a gente vai mudar de apartamento, a gente vai continuar morando junto, mas a gente vai mudar. A gente vai alugar um apartamento maior, eu vou ter o meu quarto, eu preciso do meu espaço. E morei com eles em um outro apartamento, a gente alugou junto, eu ajudava eles já nas despesas e fiquei nesse processo 2 anos e meio, né, até eu me estabilizar. Nessa fase eu tinha já tomado a decisão, não, eu vou ser corretora de imóveis, eu não vou fazer mais nada na minha vida, que é essa profissão que eu vou fazer dar certo. Né? Eu sempre acreditei que você conseguia viver disso. Não precisa ser uma segunda opção, não precisa ser, não, eu vou me aposentar e vou virar corretor. Não, ela pode ser uma profissão e uma das profissões mais incríveis do mundo. E nesse processo eu comecei a fazer algumas vendas, comecei a dar certo. E se passaram 2 anos e meio, né, desse tempo que a minha mãe foi morar no interior. E eu comprei meu primeiro apartamento, né, em 2020, no início de 2020, eu ainda estava morando com eles, aí comprei na planta, e eu falei, não, vou mudar de vida, vou conquistar as minhas coisas, vou seguir minha vida sozinha e eu não posso ter medo, né, porque muitos não sabem, mas o corretor de imóveis não tem salário, né, ele vive das vendas que ele faz. E comprei o apartamento, inclusive entrega esse mês, de 2022. Nessa fase, mudei de apartamento, fui morar, né, em outro apartamento, saí da casa dos meus tios. Hoje moro de aluguel também. E eu acho que a profissão de corretor de imóveis me ajudou a conquistar tudo isso, sabe? E eu acho que não só nessa profissão, mas em todas, sempre tem uma fase dentro do processo do seu crescimento que você toma uma decisão. Não, eu vou fazer isso. E isso vai sustentar a minha família, isso vai me sustentar, isso vai me fazer crescer. E isso vai fazer com que eu realize todos os meus sonhos. E eu acho que ser uma pessoa muito sonhadora, sempre gostei de pensar muito alto. Pense em algo muito alto e dobra isso, era como eu pensava, sabe? E se eu não tivesse esses sonhos dentro de mim, eu não teria continuado na profissão. Eu teria ido morar com a minha mãe, eu teria feito qualquer coisa, eu teria procurado um emprego, continuado em faculdade, feito outras coisas, né? Mas eu decidi me aperfeiçoar na profissão. Dentro de todos esses processos, eu fiz fotografia, eu fiz marketing digital,
não para seguir nessas profissões, mas para agregar na minha. Né? Esse ano eu me formei em gestão de projetos, porque eu sinto que o corretor ele pode ser melhor, se ele for uma pessoa extremamente disciplinada e organizada. E eu tinha algumas dificuldades em ser uma pessoa disciplinada e organizada. Eu acho que esse curso também ele ampliou a minha visão de mercado, ampliou a minha visão do mundo, da minha vida, me ensinou a ser uma pessoa extremamente organizada e consigo ser uma profissional melhor. Então, não é porque você é corretor de imóveis que você só tem que fazer cursos relacionados a corretor de imóveis. Você pode fazer outros cursos que agreguem na sua profissão, né? Como eu fiz a fotografia, marketing, etc. Sempre procure estudar e evoluir, sabe? Então, se eu não tivesse feito essa escolha, não, eu vou ser corretora de imóveis. Não tem outra opção. Eu vou fazer isso dar certo. Eu acho que não teria chegado até aqui. Talvez se minha mãe não tivesse ido para o socorro, talvez eu não estaria aqui. Porque fez com que abrisse brechas, abrisse feridas dentro de mim que me fizesse crescer. Né? Não tem como você crescer se você não passar por processos ruins. Eu acho que esses processos ruins, no futuro, eles sempre tornará processos bons. Né? Sempre se tornarão processos bons. E eu acho que isso fez toda a diferença, sabe, na minha carreira. A entrega da chave, né, da casa, do apartamento, é uma experiência extremamente marcante. Eu acho que, para mim, quando eu fazia as minhas primeiras entregas, eu tinha a sensação de que eu estou fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Eu estou mudando os próximos 5, os próximos 10, os próximos 20 anos da vida dela. Que ela estava passando em um lugar e agora ela vai começar uma vida em um outro lugar, ela vai viver momentos ali, ela vai contar histórias ali, ela vai almoçar ali, ela vai jantar ali, ela vai ter filhos ali. Então, eu acho que até na sensação do cliente, sabe, quando ele pega a chave, ele está sonhando com aquilo, mesmo que seja imóvel Minha Casa Minha Vida, imóvel alto padrão, independente. Acho que a sensação do cliente é sempre a mesma, sabe, tipo, mais um passo na minha vida, sabe? Eu estou chegando aonde eu queria chegar, eu estou conquistando o que eu queria conquistar. E eu acho que a figura do corretor, ela está sempre ali, sabe? Está no meio disso. E eu acho que é um papel muito importante que, infelizmente, algumas pessoas não levam muito a sério. Né? Você não está só vendendo um imóvel, você está vendendo um sonho, você está vendendo conquista, você está vendendo metas, você está vendendo objetivos de pessoas, você está vendendo novas histórias. Né, a história das pessoas que elas vão passar ali. E eu enxergo o imóvel dessa maneira, sabe? E eu tento, de todas as formas, mostrar para as pessoas, seja no meu atendimento ou nas redes sociais, como eu enxergo os imóveis, sabe? Por isso que eu faço questão de fazer uma produção legal, fazer fotos legais, fazer uma edição e ter um cuidado com aquilo, porque eu quero que elas enxerguem o que eu estou enxergando no imóvel. Porque às vezes na foto, no vídeo, a pessoa não tem muita noção. Então eu tento fazer o máximo possível para ela ter uma experiência diferente, sabe? E a entrega da chave, para mim, é uma das sensações mais loucas que tem. Eu não sei te descrever, assim, sabe? Em palavras, porque é só vivendo mesmo. Porque eu sempre gostei da profissão, sabe? No início tive muitas dificuldades, mas eu sempre gostava de fazer aquilo. Por isso que eu sempre insisti, porque eu sabia que eu poderia ser melhor. Mas a sensação, independente do tipo do imóvel, independente do tipo do perfil do cliente, independente da situação, independente da idade, eu já atendi clientes de 20 anos de idade, já atendi clientes de 80, de 90 anos de idade, e a sensação é sempre a mesma, sabe? Aquela sensação de conquista, de estar evoluindo, as pessoas querem mostrar para outras pessoas que elas estão conseguindo, conquistando aquilo, e eu acho que vai passar 10 anos, 20 anos, a sensação acho que só melhora. Se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, seja corretora, seja cliente, seja o pessoal que me acompanha, a profissão de corretora de imóveis ela é uma profissão que ela não muda só a vida de outras pessoas, né, do cliente que está comprando imóvel. É uma profissão que muda a própria vida. Então, acho que tudo que eu conquistei na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu devo muito à profissão de corretor de imóveis. E vejo que ainda as pessoas não levam muito a sério, né, a profissão. No início, tinha pessoas que me perguntavam, tá, você é corretora de imóveis, mas você não vai fazer uma faculdade? Você não vai ter outra profissão? Todo mundo achava que eu levava isso como plano B, sabe, na minha vida.
E já passou pela minha cabeça ser plano B, não vou falar que não passou. Mas acho que teve momentos que eu tinha que tomar uma decisão, sabe? Ou eu seguia e eu era realmente uma profissional que eu queria ser, seguindo a profissão para conseguir chegar onde eu queria chegar, ou eu largava tudo, né? Não tem como seguir nessa profissão como plano B, não tem. Eu já ouvi histórias, já vi pessoas, acompanho pessoas que levam como plano B e não dá certo. Porque você, às vezes, se desdobrar para ser várias coisas, você acaba não sendo nada. Então, eu acho que se você gosta dessa profissão, se você se identifica com essa profissão, você tem que se entregar para ela. Porque quando você se entrega para a profissão, não tem como dar errado. Pode demorar 5, 10, 20 anos, mas vai dar certo. Uma hora vai dar certo, se você gostar, sabe? E eu acho que o corretor de imóveis, em primeiro lugar, tem que entender que ele é um dos profissionais mais requisitados do mundo. Porque todo mundo procura imóvel, todo mundo quer imóvel, seja para investir, seja para morar, seja para dar um upgrade, sabe? Seja para conquistar. Então, eu acho que se a gente leva a profissão a sério, as pessoas afora vão nos levar a sério, sabe? E é isso. Eu sempre tive dificuldade de contar a minha história. E eu tinha muita dificuldade de falar o meu feito mais incrível, que foi vender um imóvel de R$1 milhão com 18 anos de idade e comprar meu primeiro carro à vista, sem R$1 do meu pai e da minha mãe, sabe? Tipo, foi uma fase que eu acho que, né, eu já tive vários outros carros, já comprei meu primeiro apartamento, mas foi a minha primeira conquista, sabe? E nessa época muita gente duvidava ainda de mim. Tipo, pô, você é nova, você tá aprendendo. Eu ainda ouço isso, tá? Eu tenho 25 anos, sou nova. Só que eu ainda ouço, você é nova, você tem muito pra aprender. Eu sempre vou ouvir isso, porque eu sempre vou ser nova. Eu entendi essa necessidade de ajudar as pessoas, sabe? Tipo, todo mundo fala, por que tu fala teus segredos pras pessoas? Por que tu fala o que tu faz pras pessoas? Por que tu fala o que você é diferente por causa de muitos motivos, mas algumas coisas específicas te deixam diferente. E você está ensinando isso para as pessoas, sabe? Mas para mim faz sentido. Eu sempre falo isso, mas fazer isso, fazer aquilo, falar no Instagram, colocar cara, tudo tem que fazer sentido para você. Se não faz sentido para você, não adianta fazer. Você pode aparecer, você pode fazer marketing, você pode gravar não sei o quê, mas se não fizer sentido para você, não vale a pena. É a tua verdade. É a sua verdade, sabe? Eu acho que, tipo, tudo isso que eu faço, eu só faço porque faz sentido para mim. Se eu ensino é porque faz sentido para mim, se eu vendo é porque faz sentido para mim, se eu trabalho imobiliário é porque faz sentido para mim. Todo mundo me pergunta o que são imobiliária, porque ainda não faz sentido para mim. Não tá ali dentro do meu propósito. Sim. Se eu estou no imobiliário, eu tenho um motivo para estar aqui, sabe? E estou cumprindo o meu propósito, estou dentro do meu processo de aprendizagem, de crescimento. Eu acho que se eu não estivesse aqui hoje, na Malibu, trabalhando com o meu trabalho, fazendo o que eu faço, eu não teria crescido tanto. Não nem eu falo para eles, né? Eu sempre falo para os meninos aqui no imobiliário, gente, não é o dinheiro que tem que fazer sentido, não é o valor, não é a comissão, é o que você faz, o que você sente quando você está vendendo, o que você sente quando você está fazendo o que você está fazendo. Não é só vender e ganhar dinheiro. O que você faz com esse dinheiro? Você vai passar a vida inteira pagando conta, trocando de carro, comprando apartamento, levando seu filho para viajar ali. E aí? A vida é só isso? Você tem uma chance só para viver. Você tem uma chance só para marcar a vida de outras pessoas. E você vai marcar como isso?